Olá, sou a professora Rosiane, trabalho com a disciplina de Ciências Naturais. Estou aqui para falar com vocês sobre o conteúdo relacionado ao 6º ano do ensino fundamental, a produção de medicamentos e o desenvolvimento científico e tecnológico, biomimética. Segundo os gregos, o médico grego Hipócrates, ele é do século V a.C., ele destacou-se pelos estudos com um salgueiro branco. Esse salgueiro branco, o chá da casca do salgueiro, que Hipócrates descobriu os poderes analgésicos para aliviar dores de cabeça, febre e dores reumáticas. Ou seja, essa descoberta do Hipócrates, ela mostra de quando vem os estudos, o interesse da humanidade pelos poderes curativos vindo da natureza. E desde essa época remonta a criação e a utilização, a descoberta desses poderes da natureza para aliviar dores e tratar problemas de saúde. Nós temos a ideia de que remédio e medicamento é a mesma coisa, mas existe uma diferença entre eles. Remédio é todo e qualquer tipo de cuidado utilizado para curar doenças ou aliviar os seus sintomas, o desconforto causado por elas e o mal-estar. Por exemplo, uma massagem para diminuir as tensões, um chá caseiro, hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas para evitar o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Isso tudo é remédio. Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Essa é a definição de medicamento. Portanto, a partir desta definição, os medicamentos podem ser profiláticos, curativos, paliativos e utilizados para diagnosticar doenças, como por exemplo os contrastes radiológicos, que diagnosticam problemas renais, hepáticos, digestivos, e os meios auxiliares para o diagnóstico oftálmico, como por exemplo quando você vai consultar um oftalmologista para saber se você tem algum problema de visão e precisa de algum tipo de correção para esse problema. O mercado consumidor de remédio no mundo. Gente, se você observar, nós podemos ver 3 momentos diferentes: 2010, 2015 e 2020. O Brasil, em 2010, ocupava o 10º lugar na listagem de mercado consumidor de remédio. Em 2015, o Brasil subiu para a 7ª colocação e em 2020 ele subiu para a 5ª colocação. Os fármacos e a saúde. No caso dos medicamentos, o foco é reconhecer que eles podem auxiliar no tratamento e manutenção da saúde, mas também que a automedicação é prejudicial e pode ter consequências graves para o nosso organismo. O que é, gente, automedicação? É quando você toma remédio sem consultar um especialista, no caso um médico, sem pedir esse auxílio para que ele lhe indique o remédio e a quantidade necessária que você precisa. Então, quando você se medica por sua própria conta, você está correndo um sério risco de ter danos à sua saúde e de causar problemas que posteriormente não possam ser resolvidos de forma tão fáceis. As consequências também do descarte dos remédios no ambiente podem provocar sérios problemas, porque podem contaminar a água, o solo e outros seres vivos que entrem em contato com esse solo e essa água contaminada. Como é que ocorre o descarte inadequado de fármacos? Quando esse descarte é feito em qualquer local, em lixões, aterros sanitários, ou simplesmente descartado próximos a fontes de rios, às margens dos rios ou mesmo dentro dos rios, esses resíduos ficam expostos
e eles vão contaminar a água e o solo, né? E também vão contaminar os peixes, que depois podem nos contaminar a partir do momento que nós nos alimentamos dele. Nesse sentido, os resíduos de medicamentos podem poluir águas superficiais, subterrâneas, o solo e também o ar. Nós precisamos ter trabalhos de educação ambiental envolvendo o descarte correto, que seria também uma forma de evitar que os restos de medicamentos sejam jogados no lixo comum como se fosse uma substância qualquer. Para isso, precisa da adequação da legislação e de investimento em fiscalização para que os locais em que há esse descarte sejam reconhecidos, sejam investigados e sejam feito qualquer tipo de fiscalização que iniba esse descarte indevido. Também é necessário, gente, investimento em técnicas eficientes de remoção desses compostos das estações de tratamento de água. Ou seja, se uma fonte de água foi contaminada, essa fonte de água precisa ser tratada, e para isso precisa haver um investimento em técnicas que realmente removam esses resíduos de medicamento dessa água. E também, claro, investir na criação de medicamentos que degradem facilmente no ambiente sem causar danos. Ultimamente a população mundial ela tem aumentado e com isso o consumo de medicamentos se torna maior. O aumento da expectativa de vida dos seres humanos, entendeu? E a consequente inversão das pirâmides de idade populacionais tem aumentado proporcionalmente ainda mais o consumo de medicamentos. As pessoas estão vivendo mais, né? E aí quando elas chegam em uma certa idade, elas começam a consumir mais medicamentos, uma vez que o organismo já não funciona tão bem e o índice de doenças crônicas é o mais alto nesta população. No Brasil, por exemplo, esse aumento é nítido entre 2002 e 2016. A população aumentou de 180 para 205 milhões de pessoas e aumentou também proporcionalmente o percentual de idosos. Nesse período, a venda de medicamentos passou de 500 milhões de unidades, caixas, para 3,5 bilhões. Esses dados são do IBGE e do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas. Ou seja, quanto maior a expectativa de vida, maior é o número de idosos e maior é o consumo de medicamentos. Claro que esse aumento de consumo também aumenta a geração de resíduos. Uma vez no ambiente, esses resíduos se comportam como contaminantes e podem ser tóxicos a diversos organismos, inclusive também a espécie humana. Esse consumo, essa produção e esse consumo de medicamentos, assim como todos os resultados do desenvolvimento tecnológico, do nível de produção e consumo que a atual forma de viver demanda, ela está diretamente relacionada com a exploração do meio ambiente e com a sua degradação. Então, tudo que for possível para reduzir os danos ao meio ambiente deve ser feito para que a gente continue utilizando ele sem exauri-lo. Biomimética. Qual é o conceito de biomimética? O que ela significa? Qual é a novidade nesse termo que está tão em voga ultimamente? É uma tendência mundial. Quando a gente fala de biomimética, a gente fala de imitar a natureza. Durante boa parte da história humana, a gente se viu como um agente transformador da natureza, aquele que vai contra os nossos instintos naturais, contra o habitat. Mas nos últimos anos, especialmente durante essa quarta revolução industrial que vem ocorrendo desde os anos 2010, como seres humanos descobrimos que deveríamos nos integrar à natureza e observar o que ela tem para nos ensinar. A natureza, gente, ela tem um conhecimento de mais de 2 bilhões de anos a ser explorado. Então, o mais coerente é a gente aprender com a natureza a como se tornar uma sociedade melhor, um lugar melhor. Se você observar, muita coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela está diretamente ligada a formas que a natureza já oferece. A biomimética faz parte do nosso cotidiano, embora muitas vezes torna-se imperceptível aos nossos olhos, visto que passamos a maior parte do tempo sem parar para observar o que há em nossa volta.
Também é importante considerar que a biomimética trouxe inovações modernas e sustentáveis em diversos meios, como, por exemplo, arquitetura e construção, design, moda, transportes, eletrônicos e objetos. Exemplos. Inspirado no sistema de refrigeração do cupinzeiro, o Shopping Center de Zimbábue adota esse sistema e obtém bons resultados. Esse complexo foi construído com 10% a menos de valor de investimento em sistemas de climatização e gera uma energia de 40% do custo operacional de energia. Ou seja, esses prédios foram construídos levando em consideração o cupinzeiro, que é algo que está aí na natureza e que, ao investir nesse modelo, gerou-se essa economia em energia no processo tanto da construção como da utilização do espaço. Também no vestuário. Inspirado na pele do tubarão, foi elaborado um maiô, no qual o nadador olímpico Michael Phelps utilizou nas Olimpíadas de Pequim em 2009. Esse maiô permitiu uma excelente performance, pois é leve na água, forte e resistente, ultra repelente, tem secagem rápida e dinâmico. Ele possui trama de elastano, é resistente ao cloro e o fio de nylon é ultra fino, ou seja, um vestuário que foi desenvolvido imitando a pele de um tubarão e que isso fez com que o nadador conseguisse se deslocar muito mais rápido dentro da água. Transporte. No Japão, alguns trens-bala podiam alcançar a velocidade de 300 km por hora, mas o som emitido por eles extrapolava os padrões ambientais de poluição sonora. Parte do problema estava no formato do trem. A solução do problema foi encontrada por um engenheiro que usou o Martin Pescador como inspiração, remodelando o nariz do trem-bala. Os trens não passaram apenas a viajar de maneira mais silenciosa, mas também se tornaram 10% mais rápidos e 15% mais econômicos. Automóvel. O projeto do carro biônico da Mercedes-Benz se inspira no pequeno peixe-cofre. Este peixe tropical apresenta uma aerodinâmica extraordinária. Ele é também um exemplo único de combinação de rigidez e leveza. Os pesquisadores, eles examinaram essa estrutura biônica do peixe e transferiram essa ideia para elaborar este veículo. Ou seja, o que é biomimética? É as indústrias imitando a natureza, utilizando os modelos disponíveis na natureza para tornar as suas invenções mais dinâmicas, econômicas e sustentáveis. Eletroeletrônico. Uma marca de MP3 player usou os princípios de reflexão da luz comum às asas das borboletas para reduzir o consumo de energia e melhorar a visibilidade dos seus visores. Objetos. Projetos de design também podem ser inspirados na natureza, como você pode observar, um abajur inspirado numa água-viva e esse outro objeto que é inspirado em uma flor. Todos eles são inspirados a partir da teoria da biomimética, que utiliza os formatos e os modelos da natureza para a nossa vida. O velcro. Quem diria que os carrapichos, aqueles tipo uma florzinha de algumas plantas que grudam na gente e causam até alguns arranhões, grudam em roupas e cabelos, serviriam de inspiração para o velcro. O velcro, gente, foi inventado em 1941 por um engenheiro suíço ao perceber que a semente de Articum grudava constantemente em seu cachorro. Através do microscópio, notou que os filamentos tinham pequenos ganchos que geravam uma grande aderência. E baseado nisso, ele fez os velcros, que podem servir de feixe para roupas, bolsas e mochilas. A biomimética, gente, surgiu do grego bios, que significa vida, e mimesis, que significa imitação, ou seja, é a imitação da vida. Ela trata-se de uma ciência que aprende com os modelos da natureza e depois os usa como inspiração, ou se baseia em seus processos para solucionar problemas humanos. Nesses exemplos aqui vocês podem ver o velcro, uma escada e um estádio de futebol que imita um ninho de passarinho. Aqui, voltando a alguns exemplos que nós já vimos anteriormente, o do trem-bala, o do carro, que imita o peixe, e por fim nós temos os músculos tromba, feito com nanotubos de carbono, que imitam o comportamento de tentáculos e tromba de elefante para compor superpróteses.
Gente, toda tecnologia e material, novos ou antigos, ela implica sempre o uso de recursos naturais, como água, energia e alguma forma de descarte. E essas consequências ambientais para a nossa saúde nem sempre são conhecidas. Então, tudo que você puder utilizar a política dos 3 R's, sempre que possível, utilize, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Reduza o consumo, quando esse consumo não for possível ser reduzido, reutilize matéria e materiais, embalagens, e quando não mais for possível reutilizar, recicle. A natureza agradece.